Olá! O objetivo desse vídeo é demonstrar com o sistema MEA como gerar a ficha S32 do Reintegra para importar na apertcomp. Então, primeiramente, antes do usuário clicar em gerar arquivos no editor Plus e selecionar a ficha S32 para gerar o arquivo TXT, a recomendação é que o usuário acesse as bases legais e realize um amplo estudo sobre elas para ter todo o entendimento técnico, né? E, além disso, a recomendação é que o usuário também acesse o Ajuda, justamente para verificar o layout da ficha S32. Então, é fundamental que o usuário analise também o layout da ficha S32, justamente para verificar as particularidades, exceções, né? Os campos, os dados que devem ser informados em cada um dos campos, as observações. Né? É importante que o usuário faça todo esse estudo. E, além disso, também é importante que o usuário leia atentamente as instruções de preenchimento, né? Justamente porque tem também aí uma série de particularidades. Então é fundamental que o usuário faça todo esse estudo, justamente para ter todo esse entendimento legal, entendimento técnico. Após isso, o próximo passo é acessar o sistema MEA e, no modo de consultas, executar a consulta 861, referente à ficha S32. É fundamental que o usuário leia atentamente todas as instruções, verifique aqui os arquivos necessários, que nesse caso são os arquivos da IFD Contribuições, os registros, e é fundamental que o usuário acesse a consulta do C100 170 para analisar os dados, verificar as NCMs que o contribuinte informou. É importante também que o usuário analise também as NCMs na nossa tabela, na consulta 977, onde nós temos aqui todas as NCMs enquadradas no Reintegra. É importante que o usuário analise as NCM, as vigências, as bases legais, etc. E verifique se essas NCMs existem nas consultas, né? Na consulta C100 670, né, justamente para verificar se o contribuinte informou as NCMs corretas, etc, etc. Então é fundamental que o usuário faça todo esse estudo e só depois execute a consulta. E observando aqui os parâmetros, né, é fundamental que o usuário observe aqui atentamente os parâmetros. Então é só clicar em executar e aqui informar agora o período. Evidentemente que o período aqui ele pode ser um trimestre ou mais, aí fica a critério do usuário. Eu vou informar aqui somente um período, que é referente aos dados que eu tenho importado. Mas se o usuário quiser informar aqui mais que um período, seja de um ano, etc., pode. Só a recomendação, evidente para a agilidade dos trabalhos, é que o usuário informe aqui o período referente ao arquivo que vai gerar, ou seja, se vai gerar de um determinado período, já executa a consulta referente àquele período e analisa os dados, e depois acessa o editor Plus e já gera também o arquivo TXT da ficha S32 referente ao mesmo trimestre. Agora, claro, se o usuário quiser executar aqui a consulta referente a todos os trimestres para analisar tudo de uma vez e depois acessar o modo editor Plus para executar lá o procedimento para gerar um arquivo TXT para cada trimestre, pode, fica a critério do usuário. Eu vou usar aqui somente um trimestre. É só clicar após preenchido aqui os dados do trimestre, é só clicar em executar e analisar os dados. No meu caso, como nos arquivos que eu estou usando aqui eu não tenho comercial exportadora, né? Não tenho aqui notas fiscais de venda de empresa comercial exportadora, não listou nada. Agora, se o usuário tiver um contribuinte que tem, né, dados referente a vendas à empresa comercial exportadora, evidentemente que o sistema vai listar esses dados e aí cabe ao usuário fazer, né, realizar a análise sobre esses dados para verificar se eles estão em conformidade. E depois de feito todo o estudo, todas as análises, enfim, o usuário constatar que todos os dados estão em conformidade, o próximo passo é acessar o módulo Editor Plus, selecionar os arquivos da IFD Contribuições, lembrando que se o usuário já selecionou anteriormente, não precisa selecionar de novo, né, e só ficar atento que tem que ter todos selecionados, todos os arquivos da IFD Contribuições, e aí é só depois clicar em gerar arquivos e escolher aqui a ficha S32. E é importante que o usuário leia atentamente todas as orientações, observações e siga os procedimentos. E preencha aqui os parâmetros de forma correta. Lembrando que aqui no ato da geração deve ser informado um trimestre por vez, ou seja, deve ser gerado um arquivo TXT
da ficha S32 de cada trimestre. Então 01/01/2021 e aqui eu vou informar 31/03/2021 e aqui o CNPJ. Lembrando que no modo de consultas o usuário pode executar a consulta referente a mais que um trimestre, mas aqui na geração não, a geração aqui tem que ser trimestre por trimestre. Então 01/01/21, 31/3, depois é só executar e o EMEA já vai abrir a tela para o usuário salvar no C da máquina, e aí é só escolher a pastinha da PertComp e dentro a subpasta que o usuário criou, né? E aí é só salvar o arquivo TXT. E depois a recomendação, né, é que o usuário acesse, né? A recomendação é que o usuário acesse no C da máquina, né, justamente o arquivo que foi gerado para analisar, ver se os dados estão em conformidade, se gerou aqui, etc. Né? Ficha S32. No meu caso aqui não vai ter nada, justamente porque os arquivos que eu estou usando aqui como teste não tem, mas se tivesse ia listar todos os dados aqui para o usuário referente à ficha S32 e aí caberia ao usuário, evidente, analisar esses dados. Embora é importante destacar que se o usuário fez todo o estudo, toda a análise dos dados aqui na consulta S32 no módulo de consultas, os dados de cada trimestre que o usuário analisou aqui e esses dados estando em conformidade, no ato da geração basta informar ali o trimestre, selecionar no módulo editor plus os arquivos da IFD contribuições, escolher aqui a ficha S32, né? E preencher os parâmetros e executar, que o EMEA vai gerar o arquivo corretamente com os mesmos dados de cada trimestre e cada CNPJ que o usuário analisou lá no modo de consultas. Então é importante fazer essa observação. Bem, depois de gerado o arquivo TXT da ficha S32, o próximo passo é o usuário acessar a PertComp que ele criou e importar o arquivo TXT da ficha S32 na PertComp. Então esse é todo o passo a passo, né? Esse é o processo, esses são todos os procedimentos. E lembrando que no nosso site também, EMEA Tecnologias, Base de Conhecimento, nós temos aqui um arquivo, um guia, né? Com as linhas gerais, com todos os passos que o usuário deve seguir, né? Os passos principais, né? E lembrando que quando o usuário chega aqui no modo de consultas, né, é fundamental que seja feito todo o estudo, todas as análises que eu mencionei anteriormente, analisar todos os dados, né, dos registros, analisar também a tabela, executar a consulta e analisar os dados, etc., para depois ir para o próximo passo, que aí sim é a geração do arquivo TXT da ficha S32 de cada trimestre. E aí, por fim, salvar, né? Por fim, salvar no C da máquina, na pastinha da PertComp, conforme mencionei anteriormente, e depois importar na PertComp, né? Importar aqui no programa da PertComp, importar na ficha S32 o arquivo TXT de cada trimestre. Então, esse é todo o passo a passo aí que o usuário deve seguir. E se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, é só clicar em suporte e entrar em contato com a nossa equipe técnica. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo.